Estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Tudo bem? Tudo boa noite, olá! Vamos aqui, enquanto vocês chegam, dão uns coraçõezinhos. A Adriana também entrando aqui no Insta. Aí eu vou escrever boa noite, quem tá chegando agora. Boa noite, gente. Nós somos o Doutoras Respondem. E respondemos mesmo? Adoro falar isso. Adoro. Muito bem, olá. Eu sou a doutora Adriana Basso. Sou médica e administradora. E junto com a minha irmã, nós fazemos o Doutoras Respondem. Minha irmã é advogada, a doutora Fernanda Basso, que está aqui com a gente. Gente, você tá com pressa hoje? Parece até que teve um estresse pós-traumático. Você está fixando post, a gente já está ao vivo aqui no Facebook. A live de ontem já está no YouTube. Eu espero que vocês gostem, porque foi muito, muito boa. Aliás, os temas desse mês estão ótimos. Nós fizemos com muito carinho para poder ter vocês com a gente e cumprir a nossa missão. Né? Isso mesmo. Então, hoje nós vamos falar sobre estresse pós-traumático. Então, supõe-se que se você tem um estresse pós-traumático, você teve um trauma como fator inicial. Esse trauma, ele pode ser único ou ele pode ser repetitivo. E o que acontece? Quando o trauma é único, existe um fator desencadeante que você consegue determinar. Quando o trauma são vários na sequência, às vezes você não consegue determinar qual é exatamente o trauma que desencadeou aquele estresse. Então, o trauma, ele às vezes é uma situação repetitiva que você vai vivendo e vai tendo reações e vai se adaptando àquela situação. Certo? Tô processando tudo que você tá falando. Muita informação pro meu gosto aqui. Então, se nós temos o controle da situação, é uma coisa. Se não temos o controle da situação, consciente ou inconscientemente, a gente vai buscar alternativas para aquele problema. Que podem ser ou a gente se fechar, ou a gente ter alguma doença, ou bebida, droga, remédio, não falar, ter a amnésia, né? A gente esquece o trauma, a gente esquece que teve aquele problema. E aí o que acontece? Não necessariamente você vai ter alguém de confiança para conversar, tá? Porque às vezes aquela única pessoa com quem você acha que poderia confiar é a pessoa que te deixa estressado, que te dá o trauma, que te deixa essa sequela do estresse pós-traumático. Então, um relacionamento pode causar um estresse? Pode. Um relacionamento pode ser uma causa de um estresse pós-traumático. Então, quando você tem um relacionamento abusivo, por exemplo, ele pode ser um estresse pós-traumático. Você vai contar com aquela pessoa? Não, porque é ela que está gerando isso em você. Aliás, existem duas formas de ver. A questão de fora para dentro, então o estresse em si. Então, por exemplo, tragédias, caiu ponte, acidente, assassinato de alguém que você presenciou ou algo que você vivenciou. Então, se você viu uma cena e aquilo não foi muito bem absorvido, isso pode gerar um estresse. Se você passou por uma situação, pode gerar um estresse. Então, se você tem um diagnóstico de uma doença crônica, um câncer, uma doença que é inoperável ou incurável, você pode se traumatizar e gerar um estresse pós-traumático.
traumático do diagnóstico que foi dado para você. Ora, quem dá o diagnóstico também tem uma pressão muito grande. Então não é só quem recebe a informação que vai ter o trauma, mas quem dá a informação também pode ser muito estressante. Imagina só, agora, o pessoal da pandemia, o pessoal da área da saúde tem muito estresse, porque a todo momento você está sob pressão do sistema, sob pressão da sociedade, sob pressão dos familiares, dos pacientes, e tem que dizer se tem ou não tem, ou é sim ou é não. E aí o que acontece? Você ter essa pressão por dar um diagnóstico ou por dar notícia de falecimento para alguém do familiar, isso é muito estressante. Profissões que são muito estressantes: bombeiro, médico, enfermeiro, advogado, né? Com certeza. Juiz que vai tomar decisões também, segurança. Então, em serviços críticos assim, acaba tendo muita dificuldade na absorção da informação, e isso, como mecanismos, a gente cria ou doença em si mesmo. Por exemplo, pode virar diabético, hipertenso, aumento de peso, porque vai ter fuga em comida. Tudo isso? Pode gerar, então, aí uso de droga, de bebida, tudo isso como fuga para se anestesiar daquela situação, né? Então, se existe alguém querendo te prejudicar naquele momento, você pode identificar ou não a situação. Se existe uma situação, então aquilo é uma coisa clara, né? Então, se você tem uma pandemia, você sabe o que está acontecendo, aquela coisa é evidente. Se por um acaso é algo que você não tem o controle, é inesperado, você pode gerar uma tensão e pode ficar estressado ou não. Então, por exemplo, aqui na pandemia, tem uma situação que você pode ou não se contaminar, e isso te gera uma tensão, e caso você se contamine, também pode gerar um estresse pós-traumático, aquela doença que você adquiriu, positivou, ficou um trauma, e aí gera um estresse depois que você se curou. Caso você venha a falecer, a família pode vir a ter um estresse pós-traumático pela perda daquele paciente. Pandemia é o que a gente está falando agora, né? Sobre se você é contaminado, positivou, e isso para quem dá o diagnóstico é estressante, para quem recebe também é estressante. Por quê? Existe o medo de morrer pelo paciente e existe o medo da perda pelos profissionais da saúde. O médico diretamente, que é a pessoa que assina, que vai assinar ou não o atestado de óbito daquele paciente. Existe a tensão da família, porque a família espera uma cura, a família espera uma melhora no caso daquele paciente, certo? Se a gente colocar nesse momento, essas profissões, elas são de maior risco de estresse pós-traumático. Então, em acidentes,